Olá, pessoas, seja muito bem-vinda à nossa sexta live de acolhimento emocional. Hoje a gente vai falar sobre autoconfiança. 5 mitos e 5 verdades sobre a autoconfiança. Se você é nova por aqui, não está entendendo o que é isso de live de acolhimento emocional, todas as terças e quintas, às 10 da manhã, eu faço uma live para acolher as emoções das minhas seguidoras. Então a gente trabalha tanto demandas emocionais quanto demandas de cura emocional, experiências que foram traumáticas. E hoje a gente vai falar sobre a autoconfiança, que foi um tema muito solicitado da outra vez. Se você perdeu as outras lives, o canal do Cleonice, seja bem-vinda. O canal do YouTube tá no link da bio, você consegue assistir as outras lives que a gente já deixou gravada. Se você tá vendo gravada pelo YouTube nesse momento, se inscreve no canal. Compartilha para esse canal de cura na vida de outras pessoas e curte, porque aí o robozinho do YouTube vai perceber que é um conteúdo importante para compartilhar com outras pessoas. As lives de acolhimento, ela tem o objetivo de ajudar as pessoas no processo de cura emocional e também a lidar com os desafios da vida, né? Porque a vida tem seus desafios. Agora eu vou recebendo as pessoas que forem entrando. Então é isso. Cleonice, seja muito bem-vinda. Me fala da onde você fala, como está se sentindo hoje. Mauri, saudades. Quanto tempo. Transformando a nossa live aqui internacional, direto dos Estados Unidos. Gente, que saudade. O bom da live é que eu sempre encontro pessoas que eu não vejo há muito tempo participando das lives. Muito legal. Hoje a gente vai falar sobre autoconfiança, 5 mitos e 5 verdades. Rio de Janeiro, seja muito bem-vinda, Cleonice. Você é nova por aqui, nunca tinha te visto na live. Muito feliz. São João de Meriti, que legal. Eu sou de São Paulo, mas tenho seguidoras e participantes dos meus grupos, né? Pacientes de vários estados do Brasil e até brasileiros que estão no exterior. Ai, Mauri, saudades também. Me conta aí, o que vocês já ouviram falar sobre autoconfiança? Assim, o que passa na cabeça de vocês sobre autoconfiança? Sobre insegurança, né? Karina chegou, trazendo a Bahia aí, foi nosso evento. Me sinto sempre ansiosa. As lives vão te ajudar bastante. Bastante. A gente vai fazer uma live só sobre ansiedade, em breve. Bom dia, dona Karina. O que a senhora ouviu falar sobre autoconfiança? Primeira live que assiste, Cleonice. As outras estão gravadas no YouTube, tá? O link tá na bio, depois você entra lá. E outra informação importante também, depois entra no nosso grupo de WhatsApp, tá lá o link na bio também, que é o grupo onde eu compartilho os resumos da live, indicação de livros, tá? É um grupo bem legal, que a gente faz bastante, você recebe bastante material por lá, atividade de autoconhecimento, porque o foco é que 2023 é o ano da cura emocional, que a gente vai até o final do ano iniciar um processo de cura emocional, finalizar alguns ciclos, porque a cura emocional ela é igual ao processo de autoconhecimento, ela é para a vida inteira. Conforme a gente vai passando por experiências, a gente vai percebendo alguns bloqueios, algumas travas, e aí a gente vai trabalhando, tá? Eu vou começar falando dos 5 mitos, né, da autoconfiança. O primeiro mito é que a autoconfiança é para pessoas extrovertidas. Né? O que é pessoa extrovertida? A introversão e a extroversão são características de personalidade. É uma coisa que a pessoa nasce com essa predisposição. O que é isso, Manu? Uma pessoa extrovertida é aquela pessoa que tem facilidade de se comunicar com as pessoas, ela se realiza em eventos em grupos, em festa. Então, quando ela está em movimentos em grupo, contato com muitas pessoas, onde ela chega, ela tem facilidade de construir relações. Já a pessoa introvertida é uma pessoa mais introspectiva, que é uma pessoa que gosta de grupos menores, eventos sociais menores. Se ela for dar uma palestra, ela até vai se comunicar muito bem numa palestra.
Porém, ela vai ter necessidade de um tempo com ela sozinha para recarregar as energias. Por quê? Porque ela se fortalece emocionalmente, ela recarrega as energias dela sozinha, em atividades com menos pessoas, normalmente leitura, ouvindo música, assistindo filmes, né? Enquanto que o extrovertido, ele é a pessoa do social, né? Ele gosta da interação. E aí uma ideia que a gente tem é que a autoconfiança é para pessoas extrovertidas. Se a pessoa não é extrovertida, então a autoconfiança não é para ela. E não, isso é um mito, tá? A autoconfiança não está relacionada com a personalidade. Ela é uma habilidade que a gente consegue treinar. Vamos ver o que a Karina pensa sobre autoconfiança. A autoconfiança, na minha concepção, é uma pessoa que se sente à vontade de ser quem é e não se esconde com medo do que os outros pensam dela. Sim, isso pode ser compreendido como autoconfiança, mas também como autenticidade. O que é autenticidade? É quando a gente consegue ser si mesmo, a defender os nossos ideais, defender os nossos valores, se expressar como a gente realmente é, sem medo da rejeição. Então, isso que você falou tem mais relação com a autenticidade do que com a autoconfiança. A autoconfiança é a capacidade da gente acreditar nos nossos resultados e na nossa capacidade de resolução dos conflitos. Então, isso que é autoconfiança. Então, a autoconfiança é a capacidade de si mesmo, confiança de eu confiar em mim que eu sou capaz de realizar algo, de conquistar algo, de fazer algo, tá? Andressa, seja muito bem-vinda. Então, já falamos o primeiro mito da autoconfiança, né? De que, sobre a autoconfiança, que a autoconfiança é só para introvertidos, para extrovertidos, e é um mito. Inclusive, tem um livro muito bom. Se você é introvertido e tá vendo essa live, se sente meio perdido porque você é mais introspectivo, gosta de grupos menores, e se acha um zero à esquerda, uma pessoa assim meio sem graça, tem um livro maravilhoso que chama O Poder dos Quietos. Não sei quem de vocês já leu. Eu indico ele muito aqui na página. O Poder dos Quietos, ele é um livro maravilhoso que ele faz um estudo da personalidade da introversão e traz estudo de casos de pessoas que foram muito importantes na história da humanidade e que tinham uma personalidade introvertida. Então, não é porque uma pessoa é introvertida que ela não pode ter autoconfiança, que ela não pode transformar o mundo, impactar o mundo através das produções, né, e da vida dela. Tô precisando de doses cavalares de autoconfiança. É treino. A gente vai conversar mais sobre isso. Como desenvolver mais autoconfiança. Segundo mito. Algo que nasce com a pessoa. Então, a pessoa nasce autoconfiante. Se não nasceu com autoconfiança, tá fadada ao fracasso. Mito. Mito, 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 mito. Tá? A autoconfiança ela é uma habilidade treinável. Então, a gente pode treinar em qualquer momento da nossa vida. Então, por mais que eu tenha nascido num lar em que eu não fui muito elogiada, eu não fui muito reforçada, não me mostraram quais eram meus pontos fortes, por mais que eu tive um ambiente familiar que me expôs a algumas vulnerabilidades, que eu me senti desamparada, eu posso treinar a autoconfiança ao longo da minha história. E quanto mais anos vão se passando e mais a gente vai se desafiando, mais a gente vai treinando a autoconfiança. Então, é um mito, né? O segundo mito aí sobre a autoconfiança é que a pessoa nasce autoconfiante, se não nasceu autoconfiante, pronto, já era, tá? Isso é o segundo mito. Terceiro mito sobre a autoconfiança. A ausência de medo ou insegurança. Então, aquela ideia que, assim, vocês já viram esses eventos que eu fico só observando. Acabe de vez com a insegurança. Se torne autoconfiante para o resto da sua vida e tenha equilíbrio em todas as áreas da sua vida. Não sei se vocês já viram essas propagandas bem de charlatão, assim, sabe? Bem escambrosas, assim. Elimine a insegurança de uma vez por todas. E, gente, a pessoa autoconfiante não é uma pessoa que não sente medo em momento nenhum ou não se sente insegura em momento nenhum. Por quê? Porque a insegurança ela tem um papel importante na curva de aprendizagem. Se eu me sinto insegura com algo, é porque significa que às vezes está me faltando repertório sobre aquilo, está me faltando informações sobre aquilo. Se eu estou sentindo medo diante de uma coisa nova, é porque é sinal que eu tenho que calcular os riscos
antes de vivenciar essa experiência. Então, a pessoa autoconfiante não é uma pessoa sem noção que não tem medo e nem insegurança. Até porque a insegurança, ela vai aparecendo conforme a gente vai aumentando o nível do desafio. Então, uma coisa é eu fazer live aqui online, outra coisa é eu ir fazer uma palestra para 1.500 pessoas olhando para minha cara, assim, sabe? E aí vamos pensar lá, vai, 1.500 pessoas, vamos pensar que 150 pessoas, que vamos pensar em uns 10%, 150 pessoas não vai com a minha cara. E ficam fazendo caretas enquanto eu estou falando. É óbvio que isso vai me gerar um receio, vai me gerar um desconforto. Mas da próxima vez que eu for dar uma palestra para 1.500 pessoas, que 150 pessoas fizerem cara feia ou não gostarem do conteúdo, eu não vou sentir o mesmo nível de insegurança ou receio como eu senti da primeira vez. Porque eu já vi essa experiência anteriormente. Entende? Não sei se está fazendo sentido. Me conta aí se está fazendo sentido. Então, autoconfiança não é ausência de insegurança ou medo. Não tem como se tornar autoconfiante e acabar com todos os medos e todas as inseguranças. O que a gente aprende quando vai treinando a autoconfiança é parar de sentir aquele medo paralisador, aquele medo que escraviza, aquele medo que impede a gente de ir adiante. Esse é o perigo, assim, né? Do medo em excesso. Então, assim, quando a gente vai treinando a autoconfiança, a gente vai reduzindo a intensidade desse medo, mas a gente não deixa de sentir medo, a gente não deixa de sentir insegurança. A gente só reduz o impacto que ele tem sobre a gente. Mas a mudança é no pensamento. Eu aprendo a lidar melhor quando eu sinto medo, eu aprendo a lidar melhor quando eu sinto insegurança. Entende? Não é aquela coisa assim de você escolhe o que você vai sentir. Às vezes você tá passando por uma experiência, você vai sentir o desconforto, mas por você ter um pensamento mais acolhedor, uma mente mais compassiva, você consegue se fortalecer para enfrentar essa experiência de insegurança, de medo. E aí você vai se tornando mais autoconfiante, tá? Então, esse foi o terceiro mito sobre autoconfiança. O quarto mito é que autoconfiança é arrogância. Já ouviram falar nisso? Eu já pensei muito nisso, que pessoas autoconfiantes elas eram pessoas arrogantes. Por quê? A gente pensa que... O que é uma pessoa arrogante? A pessoa arrogante é aquela que precisa diminuir os outros para ela se sentir bem consigo mesma. Então a gente pensar para ser... E qual que é a ideia que a gente tem de autoconfiança? Então, para ser autoconfiante, eu tenho que reduzir os outros. Eu tenho que estar na frente. Eu tenho que estar melhor. Eu tenho que estar em destaque. E nem sempre é assim. Porque isso é arrogância. E não tem nada a ver com autoconfiança. Porque uma pessoa que é autoconfiante, ela é realista. Ela reconhece qual é o repertório que ela tem e qual é o repertório que ela não tem. Se ela tem um repertório, ela vai lá e brilha e realiza. Se ela não tem um repertório, ela vai treinar. Ela vai desenvolver essa habilidade. Então, a pessoa arrogante, ela vive da comparação e de inferiorizar os outros. Mas a pessoa autoconfiante, não. Então, autoconfiança e arrogância não é a mesma coisa. A Cleonice falou, vai muito da situação, porque a vida é feita de altos e baixos, né? Exatamente. A gente desenvolveu, por exemplo, a habilidade para lidar com algumas coisas, mas tem outras que não. Uma coisa que eu tava pensando essa semana, sabe? Eu tô pensando em fazer uma live sobre isso. Não sei se vai ser esse mês agora de outubro, ou seja, se eu vou deixar para o mês de novembro, mas tem um tema que é, por exemplo, diagnóstico de adoecimento. Gente, de repente a gente tá bem... Às vezes nem uma doença que leva pra morte, mas é uma doença que, tipo, vai exigir um tratamento. Nossa, já mexe muito com a gente já vai se sentir inseguro diante daquilo. E a vida, ela não está sob o nosso controle. As coisas que estão sob o nosso controle são muito pequenas, acho que, sei lá, uns 5% das coisas. A maioria das coisas estão fora do nosso controle. Então, a vida, ela é essa instabilidade e a vida é desconforto. Então, por isso que eu gosto dessas lives de acolhimento, que é pra gente aprender a lidar com os desconfortos da vida. E mais importante do que temer os desconfortos da vida é pensar em treinar a mentalidade para saber lidar melhor com os desconfortos da vida. Porque quanto mais flexível é uma pessoa, mais saúde emocional ela tem.
Agora, quanto mais rígido é o pensamento dela, quanto mais exigente é o pensamento dela, mais adoecida ela fica, mais ansiosa ela fica, mais estressada ela fica. Seria correto dizer que a autoconfiança tem um pouco de resiliência? Sim. O que é uma pessoa resiliente? Eu gosto muito do exemplo do bambu. Vou pegar uma caneta para exemplificar. O bambu, ele é tido como um exemplo ele é usado como uma metáfora, vamos assim dizer, para a gente explicar resiliência. Porque o bambu, quando bate o vento, ele enverga, mas ele não quebra. Depois que o vento passa, ele volta para a posição dele. É isso que é uma pessoa resiliente. Ela vai sentir os impactos da vida, mas ela não quebra, ela não se entrega para aquilo. Ela volta para o movimento, porque a vida ela é movimento. Então, sim, a autoconfiança ela tem relação com a resiliência, porque quanto mais eu vou enfrentando os desafios, mais autoconfiante eu vou ficando. E Manu, e como que eu me torno mais resiliente? Desenvolvendo inteligência emocional, buscando maturidade emocional. Manu, como que eu desenvolvo inteligência emocional? Aí tem várias formas, né? Porque a inteligência emocional tem 5 pilares. É o autoconhecimento, então buscando se conhecer. É a regulação emocional, que é aprender a lidar com as emoções, ou autocontrole emocional, que é aprender a lidar com as emoções. A empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de pensar em como ajudar o outro através da compaixão. As habilidades sociais, que é saber se comunicar com as pessoas e não só se comunicar, mas várias outras coisas, né? Habilidades sociais, saber interagir, se relacionar com os outros. E a automotivação, a capacidade de acreditar em si mesmo e se motivar. Então, cair e eu me motivar para ir lá pro movimento de novo. Eu sou um exemplo, disse a Cleonice. Me cobro muito em todas as áreas, por isso a ansiedade generalizada. Sim, mas você não precisa se sentir triste por essa constatação. Porque você já está um passo à frente no autoconhecimento. Porque é saber o que me faz me sentir assim, ou os tipos de comportamento que me levam a me sentir assim, já é um passo no autoconhecimento, porque eu sei o que está acontecendo que me leva para esse estado. E aí o próximo passo é treinar como lidar com isso. Então, como ser menos exigente na minha vida, como ser menos perfeccionista na minha vida. Talvez esse seja o teu desafio de cura emocional de 2023 ou 2024. Aprender a lidar com o perfeccionismo, aprender a lidar com a vida como ela realmente é, a soltar o controle. Olha aqui a Karina contribuindo. Que incrível esse comentário dela. Gosto dessa metáfora do bambu. Quando ele começa a crescer, visivelmente ele já cresceu bastante por dentro na raiz. Exato, tem crescimento que ele não é. A gente. É essa coisa, né? Eu tava pensando sobre isso, sabe? As pessoas me perguntam, nossa, como você tem uma live tão engajada? Como você tem seguidoras tão engajadas? Eu falei que isso aqui não é sorte, não é privilégio, é colheita. Eu plantei e planto todos os dias uma comunicação, uma conexão com vocês. E eu conheço vocês, eu sei quem são as pessoas que falam comigo, porque eu busco me conectar com vocês, né? E então não é, tem coisas na nossa vida que vai chegar até a gente que não é sorte, é colheita. E aí, você trouxe esse exemplo do bambu, eu pensei muito nisso, porque o nosso crescimento, ele começa nos pequenos hábitos diários, que muitas vezes as pessoas não estão vendo, ou não é muitas pessoas que estão vendo. É um grupo pequeno. Mas aí, conforme a gente vai repetindo esse comportamento, isso vai se expandindo, isso vai se expandindo, isso vai se expandindo. Então, não pense que o processo de autoconhecimento que você começou esse ano, que você começou ano passado, que você começou há 2 anos atrás, ele se encerra aqui. Conforme você vai vivendo as experiências da vida, e vai lendo, e vai participando de eventos como esse, você vai mais crescendo, e vai dando frutos. Sim, a terapia tem me ajudado bastante. Sim, a terapia ajuda muito. Eu gosto também de atividades complementares à terapia. Como, Manu? Leitura de livros, participar de lives como essa, workshop, cursos e também grupos terapêuticos.
né? O que é um grupo terapêutico? É um grupo de mulheres, né? O que eu realizo e o que eu participo, né? É um grupo de mulheres que a gente se encontra online, estuda um tema juntas e vai treinando essa habilidade. Eu gosto de ajudar as mulheres a serem mais autocompassivas, né? O que é isso, Manu? Auto, si mesmo, compassiva, a acolher o próprio sofrimento, a ter uma mente mais acolhedora, a dar o amor que faltou ao longo da história, né? E o grupo terapêutico ele também é complementar à terapia. Eu vou abrir vagas, inclusive, para o meu grupo terapêutico dia 17 de outubro. Né? E a gente vai treinar autoconfiança. Eu conto para vocês mais detalhes ao longo do tempo, tá? A Clara falou assim: me vejo muito perfeccionista e rígida comigo e com os outros. Não aceito erros, mas erro também. Ao mesmo tempo, sou muito insegura com minha autoestima e nos relacionamentos me dou demais para as pessoas. Preciso de mais autoconfiança. Faço terapia, mas preciso embarcar mais nisso. Me sinto muito só e tenho poucas pessoas para trocar conhecimentos. Tá aí o motivo porque eu criei os grupos. Porque no processo individual eu me sentia meio sozinha também. Eu já tive todas essas questões que você trouxe, tá? De cobrar demais dos outros, cobrar demais de si mesma. Na verdade, o que a gente cobra dos outros é isso aqui. O que a gente cobra de si mesmo é, sei lá, isso aqui. Sempre que a gente cobra alguém, você pode ter certeza que a pessoa que cobra muito alguém, o nível de cobrança interna dela é muito maior. E tem uma frase que eu gosto muito que é que pessoas feridas vão ferir pessoas. Então, se a gente tá com feridas emocionais, a gente vai, através da comunicação, ferir outras pessoas também. Eu já feri muitas pessoas ao longo da minha história por não saber lidar com o meu sofrimento e transbordar esse sofrimento. E aí, depois, um estágio do processo de cura emocional, a gente aprender a perdoar os outros e perdoar a si mesmo pelas feridas que a gente foi marcando ao longo da sua jornada, sabe? Marcando ao longo da nossa jornada. E agora a gente vai para o quinto mito sobre a autoconfiança, de que a autoconfiança é estática. Desenvolvi a autoconfiança hoje com um comprimido, né? Tomei. Pronto. Tô autoconfiante pro resto da vida. Entendeu? Ela é estática. Pode vir o que vier. Medo, nunca mais. Insegurança, nunca mais. Dúvidas, nunca mais. Agora é só certeza na vida. Tudo sob meu controle, sabe? Não existe isso. Não existe isso. E quanto mais a gente for exigente, querer que a vida funcione do nosso jeito, mais a gente vai sofrer. Mais a gente vai sofrer. Não é que a gente não tem escolha nenhuma na vida, que a gente seja à mercê, assim, eu sou, né, jogada no mundo e não tenho nada a fazer. Não. A gente não consegue escolher o que vai acontecer com a gente, mas a gente escolhe como lidar com o que acontece. Aí mora a liberdade do ser humano. Como que eu lido? Como que eu penso sobre isso? Isso vai se tornar a pior tragédia da minha vida, aquilo que vai me levar pro fundo do poço? Ou vai ser algo que vai me fazer crescer? Que eu vou inspirar outras pessoas depois que eu levantar de novo, sabe? Então eu falei aí dos cinco mitos que a gente mais escuta sobre autoconfiança. Eu vou repetir eles rapidinho pra gente ir pras verdades, tá bom? Primeiro mito, autoconfiança é só para pessoas extrovertidas. Segundo, autoconfiança é algo que nasce com a pessoa. Terceiro, autoconfiança é ausência total de medo e insegurança. 4, autoconfiança é arrogância. E quinto, autoconfiança é estática, tá? Mito, 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 mito. Agora vamos para as verdades sobre autoconfiança. A autoconfiança, primeira verdade, ela é essencial para o sucesso. Por quê? Porque se você não confia em si mesmo, você não vai arriscar, você vai procrastinar, você vai se sabotar e você vai errar muito. E persistir muitas vezes no erro. Porque sem autoconfiança a gente não aprende com os erros, porque a gente tem que ir experimentando, né? Então a autoconfiança ela é sim essencial para o sucesso. Então é muito importante a gente treinar a autoconfiança. Mas não para ser aceita pelos outros ou para ter o sucesso financeiro e de status. Às vezes a gente precisa ter autoconfiança para ser si mesmo, para ser autêntico, como a Karina falou. Né? De todas as virtudes, eu acho que a mais importante é a coragem.
Porque se a gente desenvolve coragem, a gente consegue enfrentar as coisas. Segunda verdade, a autoconfiança se constrói em experiências positivas. Vocês estavam perguntando, então, mano, como que você torna mais autoconfiante? Experiências positivas. Por exemplo, eu precisei fazer a primeira live, me senti insegura, com medo. Gente, a primeira live que eu fiz foi há uns 3 ou 4 anos atrás. Foi sobre o filme Comer, Rezar e Amar. Escolhi um horário bem ruim, pra não ter ninguém mesmo. Que foi, acho que era 3 horas da tarde de uma quinta-feira. Um dia assim, bem dia da semana. 3 horas da tarde. E fui. E ainda entrou algumas pessoas. Gente do céu. Aí peguei uma folha de sulfite enorme com várias informações e fiquei perdida da Silva. E aí eu precisei passar por aquela experiência. Senti uma insegurança que vocês não têm ideia. Minhas pernas tremiam, minha mão tremia, ficava sem voz, gaguejava, não conseguia olhar pra câmera, não sabia se olhava pra câmera, se olhava pra mim, se olhava pros comentários, e as pessoas fazendo perguntas fora do tema, e eu não sabia se eu respondia, se eu não respondia. Foi ali uma loucura, sabe? E aí, conforme eu fui praticando, eu fui me tornando mais autoconfiante. Hoje eu faço live com mais leveza do que naquela época, entende? Então a gente constrói a autoconfiança através de experiências positivas e também relações curativas. Eu vou explicar isso mais pra frente. O próximo. Próxima verdade. A autoconfiança é contagiosa. Lembra que eu falei na terça-feira sobre a crença de escassez, na live de terça? Que tá salva lá no YouTube, o link tá na bio. Assim como a pessoa ferida, ela fere pessoas, a pessoa curada cura pessoas. Então, a pessoa autoconfiante, ela influencia no ambiente. Ela chama as outras pessoas, ela motiva as outras pessoas. Assim como o pessimismo leva a gente pro lado negativo, para duvidar, para não acreditar. A autoconfiança, ela é contagiosa. Então, a gente consegue influenciar pessoas. Então, conforme a gente vai se tornando mais autoconfiante, a gente vai influenciando as pessoas à nossa volta. E não necessariamente a gente vai ser obrigada a influenciar as pessoas. Às vezes acontece com as pessoas que participam dos meus grupos ou com as pessoas que fazem terapia comigo, e chegarem num momento e falar assim, nossa, mano, eu fiz um elogio tão simples pra uma pessoa, e nossa, foi uma coisa tão natural pra mim, e pra pessoa foi um baita de um feedback, ela se sentiu super compreendida, e se tornou canal de cura. Levou compreensão, levou motivação, levou inspiração. Naturalmente, às vezes num cafezinho da tarde, assim, no trabalho, encontrou com alguém na máquina do café ali, bateu um papo rápido. Por quê? Porque a pessoa tá tão no processo de autoconhecimento, de cura emocional, que ela acaba transbordando isso nas relações. E se torna canal de cura. Então a gente meio que compensa, sabe? Claro, aquelas feridas que a gente já fez ali no processo de cura emocional. Tá? E o que eu sempre falo pra vocês, não desista do processo de vocês, por mais desafiador que seja. Não desista. Não tá se identificando com o formato terapêutico, muda. Não gostou do grupo que participou, muda. Não tá gostando da leitura daquele livro, muda. Mas não desista de si, tá? É muito importante. Quarta verdade sobre a autoconfiança. A autoconfiança, ela é um ciclo virtuoso do sucesso. Lembra que eu falo para vocês que a insegurança, o pensamento autocrítico leva a gente a viver como um cachorro correndo atrás do rabo, que é o ciclo da autossabotagem? Você fica ali correndo, mas não sai do lugar. A autoconfiança faz um movimento contrário. A gente cria um ciclo virtuoso. Como assim, Manu? Ele é um ciclo que se autoalimenta. Porque eu vou me desafiando, eu vou me tornando autoconfiante, eu vou tendo sucesso. Eu vou me desafiando, eu vou conquistando coisas, eu vou tendo sucesso. Então, quanto mais a gente se desafia, mais autoconfiança a gente vai tendo, mais sucesso a gente vai tendo nas coisas. Por isso que a gente fala assim, nossa, fulano investe em várias coisas, fulano tem vários projetos e dá certo. Por quê? Porque ele foi treinando a autoconfiança dele para atingir outros níveis. E conforme ele foi atingindo outros níveis, ele foi se realizando. E aí ele foi tendo mais força para ir para os próximos desafios. Então a gente vai desenvolvendo como se fosse uma musculatura mesmo para enfrentar as coisas.
A autoconfiança impacta diretamente em situações de enfrentamento. Sim, então ela ajuda bastante. Ela é a habilidade da assertividade, né? De ter uma comunicação mais assertiva, mais segura. A pessoa autoconfiante, ela tem mais facilidade de resolução de problemas, né? Porque ela tem a capacidade ali do enfrentamento, a coragem, né? E é treinável, gente. O que é mais legal de tudo isso é que a gente consegue treinar. E a quinta verdade sobre a autoconfiança é que ela pode ser aprendida e aprimorada. Eu acabei de falar, tá? Ela é. A gente consegue aprender e aprimorar. Então, a gente consegue treinar, tá? Então, vamos lá. Vou repetir as 5 verdades sobre a autoconfiança. Se você perdeu os 5 mitos, depois veja essa live gravada, tá? O link vai estar lá na bio. Primeira verdade. A autoconfiança é essencial para o sucesso. A autoconfiança se constrói através de experiências positivas. A autoconfiança ela é contagiosa. Quarto, a autoconfiança ela é um ciclo virtuoso do sucesso. Quanto mais autoconfiança eu tenho, mais sucesso eu vou tendo. E quinto, ela pode ser aprendida e aprimorada, tá? A vida é como se fosse uma escada em espiral. Uma vez eu vi isso numa mentoria e eu adorei. Peguei pra mim. A gente vai subindo um hall ali de escadas e treinando alguma habilidade. Depois a gente chega no outro e vai treinando outra habilidade, no outro, e no outro, e no outro, e vai evoluindo. Eu gosto muito de uma frase também que diz que a vida é a preparação para a morte. Porque a gente se prepara aqui para morrer. E quanto mais trabalhada a gente tá, melhor é o fim, melhor é a história que a gente deixou. Porque a gente se eternaliza nas obras que a gente deixa aqui no mundo. Nas pessoas que a gente toca. Né? E não precisa necessariamente fazer uma live para várias pessoas, como eu tô fazendo aqui. Né? No dia a dia, as pessoas que a gente influencia através do nosso trabalho, da nossa família, do nosso contato ali, já é um potencial de cura maravilhoso. Então é por isso que eu criei essas lives também, para que vocês se tornem canal de cura no mundo, para que vocês vá levando as informações que vocês aprendem aqui. Eu não quero que vocês peguem e guardem só para si, mas que vocês levem para outras pessoas, que vocês vão impactando vidas, certo? E eu quero saber de vocês aqui, no comentário, qual foi a principal mensagem da live de hoje, que a gente já tá para finalizar, tá bom? Me conta aí. Hoje no nosso grupo de WhatsApp eu vou compartilhar o resumo da live, tá? Eu vou mandar o resumo desses 5 tópicos para vocês. E o livro, a indicação de livro de hoje é o mesmo de terça-feira, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ele fala bastante sobre autoconfiança. Eu gosto do título desse livro, que é A Coragem de Ser Imperfeito, porque a gente precisa tomar uma coragem para aceitar e expressar as nossas imperfeições. A Brené Brown, ela não é psicóloga, o livro dela não é um livro de terapia, ela é uma assistente social e ela faz estudos sobre vergonha, ela fez um doutorado sobre vergonha e ela montou um livro que abordava esse tema do perfeccionismo, da vergonha, da insegurança. Se tornou assim um dos livros mais vendidos de desenvolvimento pessoal. E eu compartilhei essa dica lá no nosso grupo de WhatsApp. Então é isso, pessoas. A live foi realizada com sucesso. Adorei o encontro de hoje, adorei as trocas. As pessoas que participaram aqui pela primeira vez, a gente tem live de novo terça-feira que vem, às 10 da manhã. A gente tem live terça, às 10 e quinta, às 10. Tá? Eu sempre vou avisando ali pra vocês no story ou lá no grupo de WhatsApp os temas das lives, tá? E é isso, pessoas. Beijos. Muito obrigada pelas trocas, pelos comentários. Mariana, pra mim ficou claro que tenho que desenvolver a autoconfiança pra ontem. Ok, você já tá no movimento, tá? Você já tá num dos grupos mais importantes para desenvolver a autoconfiança, que é o Clube de Mulheres Assertivas. Nesse grupo, a gente treina exatamente essa habilidade, tá? E aí eu vou mais além. Talvez você já tenha mais autoconfiança do que você imagina. Tá? Porque às vezes a gente tem autoconfiança e segurança para algumas coisas, só que a gente não tá se arriscando. Ou não tá tendo a oportunidade de se arriscar ainda.
mas vai acreditando que dá certo. Carinha, minha internet hoje tá uma benção. Mas, pelo que consegui acompanhar, a autoconfiança é uma característica que pode ser adquirida com treinamento. Exatamente. Treino, meu filho, a gente consegue treinar isso. Eu era extremamente insegura, gente, sério. Não, eu sei que hoje não parece, mas eu já fui muito insegura, muito. Em todos os aspectos que você pode imaginar, eu tinha insegurança. Todos. E foi treinando a autocompaixão que eu fui me tornando mais confiante. A mudança foi tão significativa na minha história que eu falei, cara, eu vou trabalhar ensinando autocompaixão. E aí foi que eu me especializei em terapia focada na compaixão e tô indo para esse movimento, tá? Então é treino. E vamos treinando. E quando a gente participa das lives, a gente também tá treinando. A gente tá treinando nosso cérebro para criar novas conexões, novas sinapses ali, e aí a gente vai reforçando alguns pensamentos. Sabe? Tem já várias seguidoras mandaram mensagem esses dias pra mim no chat. Ai, Manu, nossa, ou então, né, a gente conversa, às vezes, pacientes conversam comigo em sessão. Nossa, Manu, a live foi muito importante porque me faz relembrar coisas que às vezes estão ali na caixa. Eu já sei, eu já li em algum lugar, ou você já falou pra mim alguma vez, ou você já falou em alguma sequência de story, ou já falou em algum post, mas se perdeu. E aí na live você reforça e eu relembro, né? Então as lives, elas são mais intencionais, é mais pra gente ir pro movimento de cura emocional mesmo. Tá? Então vocês já estão no movimento. Quem não está no movimento de cura emocional jamais assiste uma live dessa gravada ou participa ao vivo de uma live dessa. Então só entra nesse movimento quem já está no processo. Mauri, eu adorei a live. Vamos aprimorar nosso autoconhecimento. Bora, querida. Tá? Espero te ver mais vezes aqui. Saudades. Beijo, gente. Até